Quem disse que a guerra não chegaria ao Brasil? Mas se ela vier, né, ela vai ser de uma forma muito mais branda, né? Os reflexos vão ser muito menores, porque nós estamos cumprindo aquilo que Nossa Senhora pediu. É fato, é histórico. Então, mostrar para as pessoas isso que é fato, é histórico. Tanto que o Brasil aceitou a Câmara Federal, o Senado, sancionado pelo presidente em exercício, é fato. Nós temos o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. É lei, é regra. Vamos juntos rezar para que nós possamos defender a nossa nação, para que nós possamos afastar dela guerras, malefícios e reparar as nações por meio do nosso sim. Quem como Deus? Ninguém. Gente, que alegria. Estamos iniciando mais um podcast do Arsenal Jovem. Eu estou muito bem acompanhada hoje aqui. Tenho certeza que será um encontro muito feliz. Afinal de contas, nós estamos com aquela que é bem-aventurada, aquela que acreditou, a Santíssima Virgem Maria. Daqui a pouquinho você vai entender melhor o que eu estou falando. E também estou com uma filha de Nossa Senhora, uma filha muito amada, Simone Marqueto, a autora da lei que instituiu o Dia Nacional do Rosário aqui no Brasil. Simone, seja muito bem-vinda, é uma alegria estarmos juntas aqui. Sou eu que agradeço o convite, irmã. Estou muito, muito feliz de poder desfrutar desses momentos tão importantes aqui e aprendizagem com a senhora. Ai, que bom, que bom. Tenho certeza que será um momento muito importante para todos nós. E olha, como eu falei, está aqui a generalíssima do Exército Brasileiro. A Simone hoje vai falar um pouco mais a respeito de tudo isso, gente. Eu sei que quem está aí está cheio de dúvidas, querendo saber como é que foi afinal, né? De onde surgiu essa inspiração, a criação de uma lei instituindo o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria, não é? A primeira nação no mundo a aprovar uma lei com esse teor, com esse conteúdo. O Rosário agora, então, esse dia tem força de lei. Simone, vamos lá então já para dirimir aí as dúvidas, né, que estão aí. Todo mundo celebrou, todo mundo comemorou. Fala um pouco para a gente sobre como foi a inspiração, como foi esse trajeto até essa sanção, não é? Muitas pessoas perguntaram, né, o que é que significa exatamente isso? Então vamos conversar sobre isso. Bom, primeiro começa na semana para comemoração do Dia de Nossa Senhora Aparecida, né, a padroeira do Brasil, a padroeira de Brasília, quando nós estávamos... Suscitou no coração da minha fundadora, que eu faço parte da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, a qual sou consagrada, né, pelo método São Luís Maria de Montfort. E nós estávamos querendo renovar um título de Nossa Senhora Aparecida que foi dado a ela em 1967. Naquele ano, em 1967, foi dado um título a ela de Generalíssima do Exército Brasileiro. E é muito forte, né? Em tempos em que nós temos uma batalha espiritual, devolver esse título ou renovar esse título à Nossa Senhora é muito importante, porque é a general. Sim. Então ela entra com toda a ordem, comando, né? É dela. Comando em ordem de batalha. Então nós pensávamos que nós deveríamos renovar esse título, mas a gente não lembrava, não sabia quando, em que momento isso iria acontecer. Pesquisamos, a gente não tinha uma ideia de quando isso seria. Naquela semana antes de comemoração do dia 12 de outubro de Nossa Senhora, então o pároco da Catedral de Brasília, Padre Genô, vai até meu gabinete e ele fala assim para mim: deputada, vamos fazer uma homenagem à Nossa Senhora, uma sessão solene. Falei, pronto, vamos. Aí já tinha em mente. Aí eu falei, padre, nós vamos fazer então, renovar o título de generalíssima. E ele concordou comigo naquele momento. E aí eu fui então procurar os bispos de Brasília, né, o Dom Marconi, que é o bispo militar do Brasil, e disse para ele essa importância, nesse momento de luta espiritual, quanto seria importante essa renovação desse título. Era isso que nós tínhamos em mente, irmã. E ele colocou o exército, o ministério à nossa disposição, e nós tivemos uma belíssima sessão solene. Ela entrou no Congresso, né, na Câmara Federal, ao som do clarim, com a mais alta honraria de general, com o exército prostrado ali, prestando continência à Nossa Senhora. O próprio padre Marcelo, que é um capelão, ele é o coronel dos capelães de Brasília, entrou com a Nossa Senhora. Então nós fizemos toda a polpa que ela merece. Mas
2 dias antes, um dia antes, na verdade, preparando todo esse cerimonial, nós já tínhamos o que iria acontecer, mas aí eu me fecho no meu gabinete, eu estou com ela do lado ali do meu gabinete, ficam todas juntas as imagens, e eu falei, mãezinha do céu, é tão sério isso. Como é que o Brasil vai entender essa responsabilidade? A senhora entrar na Câmara Federal, a entronização da Nossa Senhora lá na Câmara, onde os projetos de lei acontecem, onde muitas discussões do Brasil acontecem, entra com força, entra poderosa. O que eu preciso dizer? Como é que eu vou apresentar a senhora nessa sessão solene? O que a senhora quer de mim? O que a senhora quer que eu diga? Porque eu tenho que escrever, mas eu não sei o que a senhora quer. E Nossa Senhora suscitava no meu coração, rosário, rosário. Aí eu pensei naquele momento, mas será que eu vou rezar o rosário antes? Eu coloco o rosário na sessão solene? Aí Nossa Senhora, seja muito clara comigo, porque eu não quero errar. E aí eu segurei no manto dela e me coloquei em oração. E aí eu pedi para Nossa Senhora, eu falei, mãe, eu queria muito me confessar antes de escrever qualquer palavra. E aí eram isso umas 8 horas da noite, tem meu assessor aqui, era umas 8 horas da noite, toca na porta do meu gabinete, 8 horas da noite, e vai junto a secretária da Canção Nova, né, a Mosângela, entra com o padre, para saber como é que seria a sessão solene, se precisava de alguma coisa ou não. Falei, meu Deus, o padre pediu para eu pedir agora. E aí eu falei, padre, eu preciso me confessar, eu preciso muito entender que Nossa Senhora quer, é muito sério isso. Tem um valor espiritual muito grande. E aí me confessei, na hora que ele saiu, eu falei, pronto, mãe, agora me diga o que a senhora quer. E foi muito claro no meu coração, dia do rosário. Aí eu procurei a minha assessora, eu falei, ela chama Graziella, eu falei, Grazi, tem alguma coisa aqui na Câmara, terço, rosário, vamos pesquisar. Não tem nada, deputada. Eu falei, nada, dia nacional, dia do terço, não tem. Eu falei, então pronto, é isso que Nossa Senhora quer. Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. E eu vou fazer essa assinatura na hora da sessão solene, como um presente, como uma resposta. Aquilo que Nossa Senhora, nas suas aparições, pede, tem que se tornar lei. Porque para a igreja já é reconhecida pelos bispos, pelos santos papas, mas nós, leigos, agora é lei, porque assim como tem no catecismo da Igreja Católica, uma confissão ao ano, a gente sabe que não é o ideal, tem que ser mais, mas pelo menos uma confissão ao ano. Assim como as leis de trânsito, né? Você não pode ultrapassar o vermelho, que você corre um risco, tem que respeitar. Então tem que respeitar, pelo menos uma vez ao ano, os católicos da nação brasileira vão se reunir para rezar o Santo Rosário. E aí a data eu escolhi de imediato, porque 7 de outubro, né, o dia de Nossa Senhora do Rosário, então a gente não tem que inventar moda, a gente tem que fazer o que Nossa Senhora já tem. Então, o dia dela, e ao meio-dia, o horário de Ângelus, né? Então, por isso. Então, esse é o conteúdo da lei. Dia 7 de outubro, ao meio-dia, em todas as igrejas, todas as paróquias. Catedrais, paróquias, comunidades, os católicos, onde estiverem no mundo inteiro, unidos em oração. Eu creio que o céu vai se abrir, vai ser muito bonito. Nossa, gente, olha a força espiritual de tudo isso, não é? Interessante que a Simone ia falando aqui, eu me lembrava exatamente da experiência que nós vivenciamos ali dentro do Congresso. Para mim foi uma experiência incrível, porque que me vinha ali no momento em que nós rezávamos o rosário, era, se houvessem muitas discussões, é uma casa de muitas decisões, então discussões acontecem, mas uma voz se levantava. E era exatamente uma voz que rezava a Ave Maria, cheia de graça. Ou seja, é aquilo que São Paulo vai dizer, antes de tudo rezai. Onde é a oração, a vitória. Então, se rezarmos, a vitória virá por meio da oração. Mas eu fui entender, de fato, o que aconteceu depois. Por quê? Porque na sessão solene, quando a gente viu, né, aquele exército com as espadas todas ali, e ela entrando, eu falei, agora eu já entendi. Por quê? Um general, quando ele vai para uma batalha, ele entrega armas para os seus soldados, né? Então, tem tudo a ver. É tudo relacionado. E a Nossa Senhora, quando nós renovamos o título de generalíssima, ela é general. Ela está em ordem de batalha, está ali para dar as ordens. E ela convoca os seus soldados. Eu creio que é por isso que vocês aparecem lá, né? Com o exército de São Miguel. E o terço é a arma de Nossa Senhora. Então, quando ela recebe o título de generalíssima, ela não quer só aquilo. Ela quer o título, mas ela quer que todos reconheçam qual é a arma que uma general do céu vai lutar nesse momento de luta espiritual, que é o Santo Rosário. Então, a pandemia, quando surge,
a gente vem falando disso, né? As pessoas vão se entregar ao rosário, vão entender o rosário. E aí não fecha o ciclo. Quando a gente fala da música, né? Que ela entrou, e eu sonhei, falei, podia ser ao vivo essa música, né? Regaço acolhedor. E eu falei, nossa, seria lindo, mãezinha, se fosse tudo ao vivo isso. E logo depois, quando acaba já a sessão solene, eu já recebo um telefonema de Portugal com o padre João, que ele quer vir, então, para o Brasil para fazer o primeiro Congresso Nacional. Como a lei sai da Câmara Federal, vai para o Senado, obrigatoriamente, falei, pronto, Nossa Senhora quer o Senado. Eu podia fazer aquela sessão em qualquer outro lugar, mas não, eu fiz um Senado, porque a gente fecha o Congresso Nacional. A lei parte da Câmara Federal, vai ao Senado, ela é aprovada com dificuldades, tramitações, mas acontece num tempo recorde, a gente imagina, porque foram 58 dias para sancionar, para tudo acontecer. E aí no Senado, então, ela é aprovada e no dia seguinte a gente já tem todo o Congresso Nacional do Rosário, onde vocês deram um sim de vocês estarmos juntos, rezando o Rosário. E foi muito bonito, irmã, porque muitos testemunhos depois chegando a nós, de funcionários, de deputados, senadores, a senhora mesma pôde ouvir, né? De que nunca se rezou um rosário dentro do Congresso Nacional. Nunca. Não é, já aconteceu uma vez. Nunca. O rosário nunca aconteceu. Então, Nossa Senhora dando as suas ordens e tornando lei o que ela quer e com o Santo Rosário agora. A gente percebe que o Espírito Santo vai escrevendo essa história, né? Porque eu não sei se existiu em outra nação, em outro tempo da história, um movimento tão forte com o rosário, como nós estamos vendo no Brasil nesses últimos tempos, que realmente o padre Duarte Lara, inclusive, tem falado muito disso. Deus quis dar uma eficácia especial, ainda maior ao rosário nesses últimos tempos, que sempre teve, mas ele quis dar uma eficácia ainda maior. É impressionante a adesão das pessoas, milhares de pessoas que todos os dias estão rezando o rosário. E, gente, isso é muito forte, porque que as nossas autoridades eclesiásticas reconheçam isso, que é a nossa vida, a devoção à Nossa Senhora, mas que isso parta de autoridades civis e que isso tenha, não é, a aprovação de ambas as casas, o Congresso. Isso tem uma força muito grande. Como se a gente desse uma autorização, a partir da missão que lhes foi confiada, então, há uma autorização para que então, o céu intervenha com toda a força na nossa história nacional, e acredito que o Brasil tem uma vocação profética também para o mundo, do Brasil também para o mundo. Não é? E a gente tem mais uma avaliação para fazer, né? Ela é aprovada a lei na semana do Imaculado Coração, onde fala que o meu coração triunfará. Nossa! Né? Então, foi naquela semana. E quando eu estava ao lado do vice-presidente... Não tinha parado para pensar nisso. Por que eu pensei nisso no dia? Porque Nossa Senhora colocou no meu coração. Porque quando o vice-presidente, ele me liga, que eu pedi para ele sancionar, ele me liga e fala, vem para cá, vamos sancionar juntos. Eu disse para ele, não é só uma sanção. O Senhor está dando sim do Brasil ao coração imaculado de Nossa Senhora na semana da Imaculada Conceição. Então, nós estamos dando a ela o que é dela, a pátria, né? O Brasil foi consagrado a Nossa Senhora. Lá atrás, ainda a gente fala da nossa história, os desígnios de Deus, né? Pela princesa Isabel, porque o reinado dela seria, a primeira coisa, a consagração. Então, a consagração, viver o rosário, nos entregarmos a Nossa Senhora é muito forte. E eu creio, irmã, que nós estamos recontando a nossa história com a nossa pátria, e agora a Generalíssima cuidando. E ainda vem mais um sinal do céu, porque essa imagem, depois a gente pode mostrar, ela carrega aqui a medalha que eu ganhei no dia do meu aniversário como presente do Santo Papa, né? A medalha que diz, levai a paz. Então, o que Nossa Senhora quer de fato é a oração, é a paz. Aqui já, no Instituto, quando eu fui na livraria, comprei um livro que fala da humanidade, o quanto a humanidade precisa resgatar a sua religião, né? O quanto é forte a fome, a droga, a violência. A gente pode combater tudo isso se as nossas famílias estiverem com o coração voltado para o céu, por meio da nossa Virgem Maria. É simples assim. É incrível, gente, é incrível. Em todo esse processo, né, o Instituto teve a graça também de estar muito perto. Deus nos uniu, intercedendo por tudo, graças a Deus. Até eu vou contar um bastidor de uma Raquel. Pode contar. Era madrugada, ela viajando. Irmã, me ajuda, pelo amor de Deus. Tá dando errado isso. Ore por mim, ore pelo Santo Rosário. E aí acontecia, né? Acontecia. É incrível. Mas é aquela frase que
sempre esteve nos acompanhando, né? Quando tudo parecer perdido, lá eu estarei com vocês. Essa é uma frase muito forte de Nossa Senhora, a Santa Catarina Labouré, e para todos nós, quando tudo parecer perdido, porque a gente vê a exaltação do pecado, a gente vê a destruição que vai acontecendo, mas essa frase, quando tudo parecer, porque não está tudo perdido, quando tudo parecer perdido, lá eu estarei com vocês. Talvez contra a expectativa de tudo e de todos, nós temos uma lei que institui o Dia Nacional do Rosário, que eu partilhei com você, Simone, outro dia. Eu não cheguei a partilhar com vocês aqui, mas aproveitando agora, não é? Nós tivemos ali na semana do encerramento da Quaresma de São Miguel, uma intenção, não é, de se aprovar a lei que mata as nossas criancinhas ali no ventre de suas mães, né? Isso foi discutido ali na última semana, aquilo foi colocado na última semana da Quaresma de São Miguel. E eu falei que afronta a São Miguel. Eu pensei e a gente entrou na campanha de oração, vamos rezar, vamos mover o céu para que isso não passe. Não é a vontade do povo, não é a vontade de Deus. Então, uma campanha forte de oração, aquilo de repente foi... No dia 7 de outubro, o novo presidente do Supremo, por mais ainda que a gente não tenha o definitivo, mas naquele dia, 7 de outubro... No dia do Rosário. No dia do Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora. Ele disse que não ia discutir por enquanto. Ou seja, acalmou. Eu também não sabia desse detalhe. Tinha sido no dia 7 de outubro. Foi no 7 de outubro. Porque nós estávamos lá em Brasília em oração, com o joelho dobrado no rosário, rezando também. E aí nós tivemos essa resposta de que ele não iria discutir agora. Nós temos que ficar vigilantes. Sim, não vamos parar. Mas Nossa Senhora, de novo, pelo dia do Rosário, né? Isso é muito forte. Eu falava para a Simone, e aí, de repente, numa semana ali, nós também fizemos uma campanha de oração, 31 de outubro se dá o início do ano satânico, então, na semana, digamos assim, de toda essa realidade, tudo se vem com essa iniciativa, né, de se aprovar uma lei que institui o Dia Nacional do Rosário. Eu falei, foi a resposta de São Miguel. Foi a resposta de São Miguel àquela afronta do inimigo na semana do encerramento da Quaresma. E aí a gente tem, enfim, depois das aprovações em cada casa, a lei sancionada na semana da Imaculada Conceição. Isso é incrível. A história que o céu está escrevendo é impressionante. Duvidou em algum momento, Simone, que isso pudesse passar, que não passasse essa lei? Não duvidei. Assim, eu digo isso, que eu tenho diversos defeitos, irmã, vários. Não são poucos, são muitos. Mas a fé e a obediência, Deus sabe que pode contar com isso. Então, nunca duvidei. Eu disse até, partilhei com a senhora e partilho com quem está acompanhando, que teve um dia que eu passei vergonha na Câmara. Porque eram pautas econômicas importantes, destravando sessões, e aquela discussão todos lá. E eu participando daquelas reuniões todas de colégio de líderes, mas naquela hora onde estava toda aquela agitação, e eu levantando a mão para defender a lei do Rosário. Simone, não é hora. Que Marqueto, me chama de Marqueto, mas não é agora. Eu falei, eu preciso, antes do dia 31. E aí entrou na pauta, irmã, para milagre. Só entrou uma pauta, que era uma pauta econômica, que precisava destravar as outras discussões, as outras matérias, e só entrou a lei do Rosário, mas nenhuma outra. E quando era por volta de umas 8h30, né, o presidente olhava para mim, eu estava lá firme do ladinho, e ele assim, Marqueto, para a semana que vem. Eu falei, não, presidente. Aí eu levantei, peguei o terço que eu ganhei do Papa, com autoridade, falei, não. Aí a cena, olha aqui, presidente, esse é o Rosário, a importância dele. Eu fui explicando. Então me conta, Marqueto. Eu fui falando do Rosário, a contemplação da história de Jesus, falei dos gozosos, dolorosos, luminosos, tudo. Falei para ele tudo e ele ficou atento, ouvindo. E aí ele ia no Halloween numa festa. E eu falei, o senhor não vai nessa festa de Halloween. O senhor não vai, porque é um ano satânico. O senhor não pode, o senhor representa o Brasil, o senhor está aqui, o senhor não vai. Ele olhou para mim, vamos terminar a pauta, vamos terminar aqui. E ficou. Aí foi aprovado na Câmara nesse dia. Eram 1 ou 2 dias antes do Halloween. E depois eu volto para agradecê-lo, né? Quando passou na Câmara. E aí eu perguntei para ele. Falei, presidente, o senhor foi na festa de Halloween? Não fui, né, Marqueto? Melhor não. Já foi uma vitória da Imaculada. Falei, então tá bom, não vai, não vou deixar. Porque muita gente, às vezes, fala, é besteira, nada a ver, acaba não tendo conhecimento, né? A gente nem julga isso. Sim. Mas o quanto a gente puder falar e mostrar isso. Mas aquele dia, irmã,
eles aprovaram ali, deixaram colocar a minha pauta por piedade. Porque, deixa ela com essa pauta, assim, sabe? O que ela... Não tá pedindo nada demais pra gente, né? E eu falei para eles, todos que estavam ali. Eu digo isso em público porque eu falei, só me deixa cuidar dessa parte espiritual. Pronto, sim, é o que eu quero. Porque a harmonia, a paz, né? Quando a gente tem, de fato, Deus nas nossas ações, a gente vai se preocupar com o outro. Então, eu não vou te fazer sofrer se eu tenho Deus comigo. Na política tem que ser assim. Se eu tenho um temor a Deus, se eu sirvo a Deus, eu não vou menosprezar a dor do outro. Sim. Eu vou cuidar, eu vou ser zelosa. Então, é isso que nós precisamos na política, ter o temor a Deus. E para eles terem o temor a Deus, muitos que desconhecem, ou que ainda não têm essa importância, a noção disso tudo, a gente vai levar aos pouquinhos. Né? Eu sempre brinco assim, para quem está lá. Olha o texto, o único texto, distribui o texto. E aí eu falo, a bolinha maior é o Pai Nosso, a menor é a Ave Maria, a pequena é a Ave Maria, e o grandão é Jesus. E aí eles vão, entendeu? Como que é mesmo? Como que é? Nós precisamos fazer uma live um dia para ensinar a rezar o texto, irmã. É verdade. Porque tem muita gente que está com interesse hoje, que já está acompanhando, mas não sabe. Não sabe. Não sabe, ele vai só na... Né? Vai seguindo. Vai seguindo, mas é importante as pessoas aprenderem a rezar o texto. Então a gente fala, aí eu vou nessa simplicidade, a bolinha grande é o Pai Nosso, a pequenininha é a Ave Maria. Depois, é mais fácil, depois são os detalhes, né? Os mistérios. Mas é interessante isso que a Simone está trazendo aqui, gente, também. Não sei qual é a sua missão, né? A Simone tem a missão dela, eu tenho a minha. Ela, enquanto autoridade civil, hoje num cargo público, deputada federal, eu não sei qual a sua realidade, mas seja onde for que Deus nos colocou, né? Se você é médico, está ali na realidade, está dentro do hospital, não é? Se você é professor, está ali dentro da sala de aula, aonde Deus nos colocou, ali é um campo que nós temos para evangelizar, para levarmos essa luz. E Deus vai nos dar a sabedoria. Deus não lhe colocou ali à toa. É aquilo que está lá dito a respeito da rainha Esther, não é? Não foi por acaso, né, que Deus lhe colocou ali. Talvez tenha sido para aquele momento difícil que o povo de Israel estava sendo perseguido, ameaçado de serem mortos, e a rainha Esther se levanta em favor, em defesa daquele povo. Então não foi por acaso que Deus também te colocou onde você está hoje. Não sei qual papel que você desempenha, mas algo Deus te confiou. Então, estar atento ao apelo do céu e ali ser luz, e ali evangelizar. É o que nós podemos fazer, e tenho certeza que se cada um assume essa missão, aonde Deus lhe colocou, nós teremos sim dias diferentes, nós poderemos contemplar a glória de Deus, sim. Né? E na mansidão, né, irmã? Sim, tem que ter sabedoria. É isso que me encanta demais. Muitas coisas, mas isso em Nossa Senhora eu fico impressionada, Simone. Ela só entra, ela não diz uma palavra, ela entra ela é maravilhosa. E vence todas as coisas. É a postura, é a mansidão, autoridade espiritual. Autoridade, humildade, ela tem tudo, ela carrega tudo isso. E nós temos que ser imitadoras, né? Na política, a gente fala da bancada feminina, eu sempre falo isso, nós temos que ser como Nossa Senhora foi. É isso que nós temos que trazer para a política, né? As mulheres na política, porque se nós formos imitadoras de Nossa Senhora, que é muito difícil, mas o pouquinho que nós aprendemos e colocamos em prática, porque eu fui muito questionada no começo, como católica, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, né? Em algumas situações que o Brasil vive, se posiciona, briga, fala, discute, usa a tribuna. E eu ficava, meu Deus, meu coração não pede isso, o Senhor não me pede isso, Nossa Senhora não está me pedindo isso. Então, eu vou ser obediente a Deus e não aos homens. Porque um período da nossa história, né, os fariseus mandaram fazer o quê? Matar Jesus, né? Soltar Barrabás, né? Então, a gente, às vezes, quando a gente ouve muito, a gente tem que ter discernimento do que Deus quer de nós, o que Nossa Senhora quer de nós. E ela quer mansidão, ela quer a paz. Então, isso que a senhora tem colocado, quem está nos acompanhando no seu trabalho, na sua família, na sua casa, que nós possamos exercitar essa paz em nós mesmos, primeiro, para que a gente seja fruto dessa paz, dessa misericórdia, desse amor, e que as pessoas vão se aproximar de nós vamos unindo pessoas pela vontade de Deus, e aí estamos preparados para essa guerra espiritual. Sim. Esse campo que não é fácil de entrar, mas o que Deus quer, né? A história mostra, a senhora mesmo disse isso já no Rosário, quantos católicos, uma minoria, uma guerra muito grande, e vencemos. A Batalha de Lepanto foi assim. Porque a minoria estava com o coração voltado para Deus, o coração reto em Deus. Então, é isso que nós temos que exercitar com o Rosário. Contemplar a história de Jesus, amando Jesus no Rosário, dizendo, Senhor, eu te amo, eu te louvo, tudo isso que o Senhor faz pela nossa vida, quanta misericórdia, Ele não precisa de nada disso.
Mas quanta misericórdia. E por que nós não temos misericórdia Sim. pelo outro? Levar essa paz, esse amor, essa harmonia, essa fé, por meio da mansidão de uma mãe, do amor da mãe, né? De abraçar. Quando a gente fala assim, que Nossa Senhora te envolva com o seu manto sagrado, o que a gente pensa? Num abraço. O envolver é um abraço. Então, que nós possamos abraçar as pessoas no amor de Cristo com a mansidão da mãezinha. É isso. Que belo. Mas, Simone, essa história com a Virgem Maria é antiga, não começou agora, não é? Então, conta um pouquinho também os bastidores dessa lei. Eu sei que quem está aí quer conhecer um pouco mais também da Simone. Como esse amor por Nossa Senhora começou agora, faz muito tempo. Conta um pouquinho pra gente. Nossa Senhora, a minha mãe, né, tinha 48 anos quando ela passou por uma cirurgia grave dos rins. E naquela época, né, o médico disse a ela, olha, a senhora não vai sobreviver grávida. A senhora tem que abortar essa criança porque a senhora está ainda se recuperando de uma cirurgia nos rins. E minha mãe disse, não, eu já amo, se tiver que morrer, vamos morrer eu e o bebê. Essa criança era você. Essa criança era eu. Eu digo que eu luto contra o aborto desde o ventre da minha mãe, porque era para eu ser uma criança abortada. Sim. Né? Então, a vida ali. E minha mãe, então, me batiza Simone Aparecida. Então, eu sou consagrada a Nossa Senhora já no ventre da minha mãe. E aí, esse amor, sempre. Eu estava contando agora, aqui no Instituto, que quando eu fazia catequese, lá em São Paulo, padre Florentino, acho que ele já é falecido. Na catequese, quando tinha o velório, ele tirava a gente da aula, porque a minha catequese era à noite. E nós tínhamos que rezar o terço. Então, a gente rezava o terço já para os defuntos, né? Ficávamos ali, criançada rezando o terço. Então, o terço, para mim, sempre foi para salvar almas, sempre foi para fazer o bem, né? Muitas pessoas tinham medo do terço, porque antigamente as pessoas só rezavam o terço para em velório, né? Eu brinco na minha casa, se eu morrer, não chora, reza o terço, reza o rosário, que eu quero ir para o céu. Né? Então, a gente rezava ali, o terço ele foi, na minha vida, sempre colocado de uma forma natural. E pela catequese, pela consagração, em alguns momentos difíceis de alguns parentes que passavam por outras religiões, mas o enfrentamento que eu tive ali para mostrar Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, eu sempre conversei com o meu anjo. As crianças têm um amigo invisível, né? E o anjo da guarda sempre foi meu melhor amigo. Então, é um amor natural. E não tem como a gente não amar. Não passa pela minha cabeça não conseguir amar Nossa Senhora. Sim. A gente sempre fala isso para meus filhos, né? 2 situações que eu sempre falo, irmã. Primeiro, é um desígnio de Deus, né? A volta gloriosa de Jesus por meio da Virgem Maria e para fazer a reparação de Eva, né? Escolhe a ave. Antes mesmo de Jesus chegar até nós enquanto homem, ela já era escolhida. E quando ele se entrega na cruz por nós, quem fica conosco? Nossa Senhora. Então, os momentos mais difíceis, né? A vinda e a ida até a ressurreição, é ela que está conosco. Então, é a mãe, né? E ela foi o primeiro sacrário de Jesus. Então, não tem como a gente não acreditar, negar a nossa mãe. Não tem como ser órfã, não quero ser órfã. E uma outra coisa que eu sempre falo para os meus filhos, e eu queria partilhar isso. A senhora não tem filhos, mas eu tenho 2 filhos e quem é mãe sabe disso. Mas a senhora é filha. Quando você está, por exemplo, no seu dia a dia, e tem um filho que trabalha e o filho que fica mais próximo de você, né? A minha pequena fica mais próxima de mim, porque o outro está trabalhando. Eu amo igual, eu trabalho pelos 2 da mesma forma, o amor de Deus por nós é igual. Mas o filho que está mais próximo, se eu tiver que parar e tomar um lanche, ela vai degustar um lanche que meu outro filho não vai poder. Não porque eu não o amo, porque eu não estou com ele naquele momento. E com Deus não é diferente. O filho que gruda no pai vai saborear, vai conquistar, né? Algo, milagres, obras, graças, com maior facilidade, porque está próximo do Pai, né? Sim. Então, é isso que eu sempre falo. Vamos estar perto do Pai, vamos estar perto da Mãe, porque nós teremos mais graças, mais vitórias. Todo mundo acorda buscando a felicidade. E está aqui a felicidade. É simples isso. assim. Gente, eu também queria
né, que a Simone partilhasse um pouco, porque é a primeira vez que nós estivemos assim, pessoalmente juntas, já havíamos nos falado outras vezes, né? Mas eu perguntei para ela assim, eu falei, Simone, explica para mim aqui como essa paixão assim pela política, né? Porque era um jornalista, denunciava aí o que estava de errado na administração, seja de uma prefeitura, de um governo, e de repente envereda por esse caminho. Ela disse que nada, irmã, paixão pela política nada, foi Deus, foi uma missão que Deus me confiou. E é extraordinária essa história, eu queria que ela partilhasse com vocês como é que foi isso, para você aí também entender essa questão de uma missão. Deus tem uma missão para cada um de nós. E a gente não pode titubear, não. A gente precisa se lançar, porque Deus tem um projeto muito, muito grandioso e maravilhoso para realizar por meio do nosso sim. Como Nossa Senhora, através do sim dela, não é? O plano de Deus foi se realizando através do meu sim, do seu sim, que, claro, incomparável com o sim dela. Mas é o nosso sim. Então, Simone, explica para a gente aqui essa história. Vou ser bem sucinta, irmã, porque a história é longa. Mas acontece que eu sou jornalista, relações públicas, né? Também trabalhei com crianças, professora, e também dei aula em universidades. Então, eu, enquanto jornalista, eu criticava muito políticos, brigava com políticos, tinha ranço até, sabe? E eu cobrava demais. E a minha causa sempre foi investigar e fazer denúncias em relação à saúde pública. E teve um dia que a cidade que eu fui prefeita, né, Itapetininga, no interior de São Paulo, denunciava muitas coisas que aconteciam lá. E o ex-governador, que foi até a televisão, eu estava questionando ele em devolver o recurso que tinha sido interrompido enquanto aquele hospital era investigado, e já tinha sido feita a investigação, então eu queria que ele devolvesse e repassasse de volta o recurso para o hospital. Ele foi até a TV Sorocaba, SBT, na época eu trabalhava lá, e aí ele falou assim, Simone, agora acabou a entrevista, eu quero falar com você. Ixi, meu Deus do céu, o governador botou uma bronca. E ele falou, olha, logo vem as eleições, isso é em 2015, vem as eleições e eu acho que você tem um perfil para ser prefeita. Por que você não se lança prefeita de Itapetininga? Eu morava em Sorocaba, que é uma cidade a 70 quilômetros uma da outra. Eu falei, imagina, governador, é para isso que o senhor queria falar comigo? Ele falou, não, veja com carinho, pense. Eu falei, governador, obrigado, né? E fui para casa, tiramos sarro, meu marido deu risada, eu dei risada, e ficou aquela palhaçada. Uma semana depois, eu fui para Itapetininga transmitir um telejornal ao vivo, que nós levávamos naquele momento o sinal HD para a cidade de Itapetininga. E aí uma senhora evangélica foi me procurar, onde eu estava transmitindo o jornal, porque eu estava dizendo, né, para todo mundo onde eu estava. E ela disse assim, olha, vem te dar uma palavra. Eu falei, é mesmo? Chama Dona Irene. Qual é a palavra? Como a senhora chama? Eu achei, na verdade, que ela fosse tirar uma foto. Eu quero falar com você. Eu falei, vamos fazer essa foto. Ela, não quero fazer foto. Aí eu tomei um não ali. Passei vergonha. Aí ela disse assim, não, eu quero te dar uma palavra. Eu falei, qual é a palavra? E ela falou, vem cuidar de nós. Nós estamos debaixo de um teto de uma prefeitura, porque eu estava na prefeitura transmitindo um jornal ao vivo. Aí eu falei, como assim? Conta de novo. Aí ela explicou, o senhor me disse para te procurar, vem cuidar de nós, vem ser a nossa prefeita. Eu falei, ai meu Deus. De novo. Aí meu coração deu uma, né? Queimado, aí queimou. Eu falei, agora eu não sei. A pessoa que nunca me viu, né? Uma humildade. Aí fui embora pensando. Aí não falei mais pra ninguém. Só a minha equipe que ouviu ali, fizemos uma foto. Essa foto tem até hoje. E aí eu falei, meu Deus. E aí fui com uma boa católica pra quaresma, novena, missa, jejum, oração. Aí teve um dia que eu falei, bom, Senhor, seja muito claro comigo. Tá me perturbando um pouco isso, né? E aprendi que aquilo que é sua palavra e traz calmaria e amor, eu acato. Aquilo que não, eu renuncio. Mas seja claro comigo hoje. Eu vou à missa e eu vou pedir oração no grupo de oração. Não vou dizer nada, mas seja muito claro comigo o que é para eu fazer, para já resolver. E fiz isso. E quando eu fui buscar oração, uma intercessora junto com outro rapaz, o Anselmo, e ela terminou a oração, ela falou, olha, Simone, o Senhor me mostra claramente, você com malas nas mãos, a um caminho de uma missão, vai ser árduo, mas a vitória é sua, é garantida. Vá, porque é missão e a vitória é sua. Falei, pronto, agora eu vou ter que ser obediente. Cheguei na minha casa à noite, falei pro meu marido, Mo, chamo de Mo, vou ser prefeito. Ele, de novo com essa história. Aí, resumindo tudo, eu fui buscar um dos sinais, né? No dia seguinte eu ligo para Itapetininga, eu tinha uma casa lá para imobiliária, porque eu falei, bom, eu tenho que voltar para a cidade onde eu vou ser prefeita, eu não posso ficar em Sorocaba, tenho que mudar tudo. E aí eu pedi para a moça da imobiliária dizer assim para mim, olha, quando vencer o aluguel da minha casa, a senhora vê que eu acho que eu vou querer de volta. Era naquele dia. Aí eu falei, então pega a casa. E foram vários sinais. E aí, para resumir, é uma história muito longa, mas para resumir, eu vou
Então, eu me lanço pré-candidata a prefeita. O grupo político estava lá e falou, olha, Simone, você não quer ser vice, né? É muito difícil ser prefeita. Vamos buscar em oração. Fui para a oração, o senhor colocou aquela palavra que era importante, às vezes, recuar para depois avançar. Aí eu recuei, saí vice. No meio da campanha, houve uma gravação de um vídeo com o candidato, que era o meu candidato a prefeito, depois ele até foi inocentado, de que ele estava trocando apoio por cargos políticos. Né? Então gravaram ele, eu não estava nessa convenção, a justiça chama e cassou ele. E eu não, porque eu não estava naquele momento, eu renunciei àquela chapa, criei uma chapa nova, dia 7 de setembro, eu estava assim, recebemos a notícia de uma campanha, eu estava sentada assim na sarjeta, literalmente, da Vila Sotemo, em Tapetininga. Comecei a chorar. Falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Fiquei nervosa. E aí as crianças falaram assim para mim, tinha umas crianças que estavam me acompanhando desde a campanha. O que está acontecendo, Simone? Eu falei, agora vai mudar tudo, não é mais um tal número, agora é o meu número, que era o 15 e tal. Elas saíram cantando uma musiquinha, foram lá, buscaram flores do chão, com terra, com areia, folhagem, tudo, e jogaram em cima de mim e falaram, não, agora é 15, agora é Simone Marqueto. Foi meu jingle. As crianças participaram da minha campanha, foram os anjos, e ganhei a eleição com 80% dos votos válidos. Nossa. Nem eu imaginava, irmã. Aí foi. E fui reeleita prefeita. E aí, depois, na minha reeleição, o senhor falou, renuncia, que tem uma nova missão, que era para ser deputada federal, que é muito mais difícil. Geralmente, o pessoal vai estadual primeiro, para depois federal, que a quantidade de votos é muito maior, né? Sim. Vamos em oração. Se é isso que o senhor quer, eu renunciei com a cadeira de prefeito, eu nem esperei o segundo mandato e eleito. E aí meu primeiro ato como deputada foi assinar a Frente Católica. Isso eu gosto de contar para as pessoas, né? Quando é realmente um desígnio de Deus. Os gabinetes são difíceis, cada deputado quer o mais bonito, quer o grande, quer, né? E eu estava com o meu assessor, eu falei, eu fui eleita porque Nossa Senhora pediu, né? Está comigo o tempo todo. E no último dia de campanha, eu estava numa cidade chamada São Miguel Arcanjo. Eu amo ficar lá. E aí eu olhei para o alto com a imagem de São Miguel, falei, São Miguel, faz a sua vontade, intercede, se for para acontecer, senão também tá bom. Eu só quero fazer a vontade de Deus, mas se eu for eleita, eu quero o senhor como meu primeiro assessor. O senhor vai escolhendo tudo, faz Sim. tudo, coloca a equipe, se vira. Já que estamos juntos, me ajude. E aí, na escolha, acontece meu gabinete, que é lindo, você não teve tempo de... Foi lá, mas não conseguiu tanta correria, mas vai voltar. E ele é bem de frente para o Congresso Nacional. Então, quando a gente entra com Nossa Senhora, eu tive a sensação, no primeiro momento, que era só para estar lá, para interceder pelo Brasil. Mas aí a mãe quis mais, né? E hoje tem uma capela para Nossa Senhora lá, que fizemos a entronização numa capela que era desativada no 10º andar da Câmara Federal, e nós temos missa lá todo dia 12. Nossa. Eu estou pensando, estou juntando as peças aqui na minha cabeça, porque eu acredito que é aquela voz, né, que eu escutava então daquela Ave Maria cheia de graça. Com certeza essa intercessão forte ali dentro também, que Deus lhe confia e pede a cada um de nós. Na verdade, isso é bíblico, né, gente? Deus manda e nos pede, rezai pelas autoridades civis. Nós temos essa missão de rezar e, antes de tudo, rezai, rezai, rezai. Simone, e essa história com São Miguel, já que nós estamos aqui no Exército de São Miguel, tem algum ponto assim forte, algo que marcou a sua história com São Miguel, porque tem esse amor todo pelo grande arcanjo? Tem algo assim, como começou essa devoção, ou algo que mais me marcou na vivência dessa devoção a São Miguel? Vamos lá testemunhar para fervorar também os corações aí em casa. Irmã, é uma história assim, não tem um ponto único, mas Sim. tem uma história na minha infância, né? Quando eu tinha alguns parentes que frequentavam um centro espírita. Sim. E, infelizmente, algumas pessoas eu sentia assim, quando ia ter uma manifestação mesmo, que eles achavam até que era anjo, enfim, aquela situação toda. E aquilo me incomodava. Então, aos meus 7 anos de vida, quando eu estava próxima a uma pessoa dessa, Sim. que teria ali... Quando tinha algum momento de oração, de festividade, havia ali uma manifestação. E eu, então, coloquei a mão no peito dessa pessoa. Com 7 anos. Com 7 anos. Não sabia o que estava fazendo. Não sabia. Não sabia mesmo. E eu pedi para o meu anjo da guarda que eu não queria que aquilo acontecesse mais. Que eu não aceitava mais aquilo, que aquilo não era do bem. Né? Por mais que diziam que era mensagem boa, é um horror aquilo. Sim. E eu repudiava aquilo até hoje. Eu dizia, não,
não, eu não aceito, eu não te aceito. E esse ser, sei lá, infernal, se apresentava como um anjo. Então eu dizia, não, o arcanjo é maior, mas eu não sabia, São Miguel arcanjo, né? Então o arcanjo é maior. Então eu rezava o santo anjo. E toda vez que eu impunha as mãos, foram 3 vezes que isso aconteceu, que eu impunha as mãos e rezava o santo anjo, a coisa... Cessava. Era um horror, era um filme de terror, literalmente. Acabava, passava. E uma última manifestação, né, aconteceu e ele se manifestou e disse, por conta dela não volto mais. E aí, glória a Deus, né? Então, o guerreiro, né, São Miguel Arcanjo, aí eu vou entender, aí eu vou para a caminhada da renovação carismática, eu vou com o padre Jonas Abib, né? Eu vou entender o exorcismo, eu sempre tive assim, curiosidade pelo exorcismo, o que era, como era, e aí eu vou entender muita coisa que eu passei na minha infância, nessa luta contra o demônio mesmo, desde do ventre da minha mãe, quando ele queria já a minha morte, e depois a minha infância, quando eu de fato colocava a mão no peito ali com coragem. Então, medo eu nunca tive, irmã, nunca tive isso. Até o meu padre brinca, calma, cuidado, você se arrisca demais, mas não é, porque de fato Deus vence, né? Ele é a vitória. Sim. Nós temos que estar preparados, vigilantes, a gente não pode se arriscar. Mas eu creio muito no amor, na vitória de Deus. Então, e Santo Anjo é do Senhor, é o meu zeloso, né? Guardador. Então, se ele confiou... Ele é o mais forte. E aí vem São Miguel Arcanjo, que eu tenho uma paixão mesmo, porque ele é forte, porque ele honrou a Deus, né? Quem como Deus? É a humildade dele. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, quando o inferno tenta, quando o demônio tenta se aproximar, quando o pecado tenta, eu digo, você não vai rir de Deus. Você não vai rir. Né? Não é pelo meu pecado que eu vou ofender a Deus, né? Que eu vou te dar essa graça que ele tanto deseja. Então, quem como Deus? Então, essa frase é muito forte que São Miguel vem nos trazer, nos ensinar. Então, por isso essa paixão, porque ele teve um enfrentamento, ele foi ousado no céu, né? Ele fez política, ele trouxe os anjos, ele é um político. Porque ele trouxe os anjos com ele naquela batalha, porque muitos se tentaram, né, de estar com Satanás. Então, São Miguel ali, ele conquistou. E essa conquista que eu acho que eu tenho muita afinidade com ele, de conquistar pessoas para Deus, de buscar pessoas para Deus, de lutar por Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Não podemos esquecer disso, nem um instante. Então, foi por meio dos anjos e essa batalha espiritual que São Miguel travou, que ele foi um político para conseguir os votos e os anjos para estarem do lado de Deus. Muito, muito, muito interessante isso. Enquanto a Simone falava também, eu acho interessante partilhar isso. Deus o colocou ali numa missão difícil, um lugar difícil, a gente sabe. As batalhas estão por aí de todos os lados, né? Mas exatamente, eu acredito, quantas situações, quantas ciladas, né? A gente enfrenta isso o tempo todo, seja em qual realidade que nós estivermos ali. Mas como você lida com isso, assim? Eu acredito, não sei, eu acho que eu vi uma entrevista, mas faz um tempo, seria interessante colocar aqui novamente, que você falava sobre o uso das medalhas milagrosas, os sacramentais e a missa, não é? Como é que você se reveste para adentrar mesmo nessa batalha, que eu acredito, uma batalha espiritual muito intensa e a todo instante. Precisa ter essa clareza, porque as ciladas, elas estão aí a todo instante, não é? Eu sempre falo isso para minha equipe, irmã, justamente isso, porque às vezes ficam até com medo de ficar com a gente, né? Eu falo, calma, não tenham medo. Sim. Porque, de fato, vai vir mais ataque. Mas quando nós estamos com Deus e seguindo a nossa igreja, que é linda, que tem os sacramentais, tem os sacramentos, as coisas aparecem, né? A luz é mais forte, então ela vai mostrar onde está o problema. Por exemplo, enquanto eu prefeita de Tapetininga, muitas pessoas fizeram alguns trabalhos, feitiços contra mim. E uma dessas pessoas que participou se revelou no dia seguinte. Eu participei, fiz isso, para te atingir nesse setor, mas eu não quero mais. E foi a pessoa que recolheu ali todo algo que eles tinham colocado contra mim. Então, essa é a diferença de estar com Deus, estar com essa proteção. Vai chegar, vão tentar, vai existir pessoas que querem te derrubar, né? As ciladas vão acontecer, mas Deus vai deixar claro que é para que nós, enquanto humanos, possamos agir e buscar os nossos direitos, né? Pela justiça, ou até mesmo numa reparação, com a Santa Missa, com a Eucaristia, né? A Eucaristia, eu conto isso para todos os meus funcionários, eu falo sempre para eles, gente, para quem não crê na Eucaristia, se aqueles que buscam fazer os sacrilégios, né? Se os satanistas buscam, é porque de fato ali tem
tem a glória. Sim. Senão não iam brigar por tanta Eucaristia. Eles dão um testemunho a contragosto, né? De certa forma, né? Se eles buscam a Eucaristia, porque ela de fato é poderosa. Se ela não fosse, ninguém estaria atrás. Então, olha o poder que a nossa igreja tem. A nossa igreja é linda, ela tem tudo. Ela tem o céu, né? Ela tem a Sagrada Família, ela tem unidade, ela tem tudo. Então, de fato, estamos respeitando essa nossa igreja. E a comunhão, porque lá até mesmo na Câmara nós levamos, né? A missa, a Frente Parlamentar Católica sempre também levou os grupos de oração, que são importantes. E agora a gente colocando a missa aí todo mês, no dia 12. Então, é o próprio Jesus. Eu falo que agora a Nossa Senhora tem um gabinete lá na Câmara, que é o 10º andar, a capela dela. E muitos testemunhos, muitas revelações, muitas bênçãos. E todo projeto que é mais difícil, a gente coloca nos pés dela e dá um jeitinho e resolve. O governo espiritual da nação está com ela, não é? A confissão também é algo... Eu me lembrava do Zacari, né, quando ele falava que no tempo em que ele agiu como satanista, graças a Deus ele se converteu e hoje é um católico, testemunha, mas ele dizia, encomendava um feitiço de morte. E ele fazia e acontecia. E quando não acontecia, que ele ia procurar investigar, é porque a pessoa tinha se confessado, estava com a confissão em dia. Então o sacramento da confissão impedia que aquele feitiço, realmente que aquilo acontecesse. Então, como a Simone está dizendo, a força da nossa igreja, nós temos tudo, nós temos casa, que é a igreja, nós temos Pai, que é Deus, nós temos Mãe, que é Nossa Senhora, nós temos irmãos, nós temos alimento, que é a Eucaristia, nós temos o remédio, que é a confissão, nós temos tudo, né? Simone, mas que graça, tem algo mais que você queria partilhar com quem está em casa, não é? Fica à vontade. Eu só queria agradecer essa oportunidade, né, e dizer o quanto é importante estarmos juntos, não só no dia 7, mas para aqueles que não têm o costume de rezar o rosário, convidar, né, como lei, cumprir como lei, né, chamar o seu esposo, os seus filhos, parentes, porque muitos estão na caminhada, mas não conseguem levar isso para a família como um todo. Então, que nós possamos mostrar e dizer, olha, quem disse que a guerra não chegaria ao Brasil? Mas se ela vier, né, ela vai ser de uma forma muito mais branda, né? Os reflexos vão ser muito menores, porque nós estamos cumprindo aquilo que Nossa Senhora pediu. É fato, é histórico. Então, mostrar para as pessoas isso que é fato, é histórico. Tanto que o Brasil aceitou a Câmara Federal, o Senado, sancionado pelo presidente em exercício, é fato. Nós temos o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. É lei, é regra. Vamos juntos rezar para que nós possamos defender a nossa nação, para que nós possamos afastar dela guerras, malefícios e reparar as nações por meio do nosso sim. A Simone traz isso... É a aparição de Nossa Senhora em Simbres, né, gente? Pernambuco é uma aparição aprovada pela igreja. E, de fato, se você entra ali nos detalhes dessa aparição, Nossa Senhora aparece com uma das mãos ensanguentada. E ela fala, de fato, dessa possibilidade de uma guerra civil no Brasil. Na verdade, ela diz, acontecerá. Mas, como as demais profecias, ela apresenta numa condicional. Se vocês rezarem, se vocês se penitenciarem, se vocês se converterem, não é? Isso tudo pode ser muito amenizado. Então, o rosário e a Eucaristia podem mudar todas as profecias. Então, de fato, algumas pessoas até perguntavam, né, Simone? Certamente também lhe perguntaram, mas por que uma lei? Mas para que uma lei? Bom, é como nós temos também, por exemplo, o dia de Nossa Senhora Aparecida. Todos os dias é dia de honrar Nossa Senhora. Mas quando você tem ali um dia reconhecido, isso ressalta a importância, faz com que todos se recordem, né? E a unidade, como você trouxe, né? Então, a importância de termos uma lei, né? Reconhecendo o Dia Nacional do Rosário. As pessoas têm que entender, veja, pela pandemia, né? O quanto sofremos, o quanto oração foi necessária e nós vencemos. Então, que as pessoas possam entender que nós temos guerras que são religiosas. Então, se nós não queremos aquela dor, aquele sofrimento, que nós possamos então respeitar o desejo, né, de Nossa Senhora, de Deus, que pede rezar o Santo Rosário. Em toda aparição dela, ela pede a oração por meio do Santo Rosário. Não custa nada, é de graça. É só sair do coração, cumprir, e nós vamos colher os benefícios.
Bendito seja Deus. Simone, Deus lhe pague muito também. Eu sei que a agenda é cheíssima, mas encontrou um tempinho para estar aqui com a gente. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe também cada dia mais, sua família, sua missão, que possamos continuar glorificando a Deus, tá bom? Isso eu que agradeço. Obrigada por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês, paciência, resiliência, que vocês continuem sendo propagadoras desse amado rosário. Obrigada pelo sim de cada uma de vocês, que é tão importante, fazem tanta diferença e testemunhos em nossas vidas, em nossa nação e fora do Brasil também, agora com a missão, né, internacional. Sim, sim, que bom. Amém, assim seja. Gente, e olha só, não sai daí sem compartilhar esse podcast. Compartilha, envia para todo mundo. Vamos espalhar a graça de Deus, vamos espalhar essa boa nova. Nós temos uma lei, então, nós temos, enfim, essa lei que institui o Dia Nacional do Rosário. No próximo dia 7 de outubro, nós viveremos um dia, não é marcante, um dia histórico, mas até lá não vamos esperar chegar o dia 7. Já começa a rezar o rosário agora. Eu já deixo esse convite todos os dias. O Instituto Hesed, já há alguns anos, todos os dias, às 4h45 aqui no canal, nós rezamos juntos e é aquilo que São Tomás fala. O que a oração de um não pode alcançar, a oração de uma multidão pode. Então ali, mais de 100 mil pessoas diariamente rezando, clamando, pedindo, rezando ao vivo. Então vem rezar com a gente. Às sextas-feiras, entramos às 4 horas da madrugada, porque Nosso Senhor nos pede um pouquinho mais de penitência às sextas-feiras, tá bom? Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Nos encontramos na segunda-feira, tem Arsenal Jovem às 20h30. A gente se encontra lá, vai ter colo de Deus com a gente, tá bom? Deus abençoe.